Prontinho, gente. Coloquei exercício de biologia aqui para fazer a ideia é fazer um pouco de revisão com vocês com exercício antes de começar os novos conteúdos, que eu quero saber. Não adianta eu ficar falando para vocês conteúdo atrás de conteúdo, se a primeira coisa lá da primeira aula não ficou tão bem claro, se vocês não pegaram, não vai levar isso para frente, porque senão eu só fico falando e fica entrando e saindo de um lado para o outro. Esse aqui é o primeiro exercício para lembrar lá do começo de carboidrato, proteína, lipídio, essas coisas todas, funções da água. De funções da água. Eu nem li o exercício ainda, mas vocês lembram quais são as principais funções da água? Solvente universal. Isso, solvente universal é uma. Alguém lembra uma outra em relação à temperatura? Pode pesquisar. Eu só quero que vocês falem, mandem no chat, mas pode pesquisar. Olha no caderno, qualquer coisa. Pode ter a temperatura alterada. Manter a temperatura o quê, Pedro? Não ouviu? Alterar a temperatura. Alterar a temperatura? É. É mais ou menos. Mas a água, vocês vão ver que ela tem uma alta capacidade térmica, uma alta coeficiente térmico. Isso aqui é meio japonês, mas assim, é um modo chique de falar que a água ela demora para aumentar a temperatura. Precisa de muita energia para a água subir 1 grau Celsius, para ela aumentar a temperatura. Então, além de ser solvente universal, a água dá uma estabilidade térmica. Ela tem uma estabilidade térmica, ela nem aumenta nem abaixa a temperatura com tanta facilidade. Essas são as duas principais. Agora falando de carboidrato, proteína, lipídio. Eu falei para vocês que o carboidrato tem as várias classificações de polissacarídeo, disacarídeo, monossacarídeo. Vocês têm que lembrar que o carboidrato ele é um polímero orgânico, é um dos polímeros orgânicos, né? O que eu quero dizer com polímero orgânico? Que ele para você ter um carboidrato grandão, você precisa de vários carboidratinhos pequenininhos, um do lado do outro ali, para formar o grandão. Vocês lembram qual que é a unidade mais básica do carboidrato? Glicose? Oi? Glicose? Isso, glicose é o monômero de carboidrato mais importante que a gente tem. A glicose, que vai ser tudo que a gente come, depois de digerido, vira glicose. Glicose é uma das fontes de energia da célula. É glicose e oxigênio que a célula precisa para sobreviver, para fazer as funções. Boa, Pedrão. Glicose é uma. E vocês lembram como que o corpo guarda essa glicose? Que eu falei para vocês, qual que é a forma de reserva da glicose nos animais? A forma? Ó, a glicose é a forma simples. Como que o nosso corpo, como que os animais, assim, de modo geral, guardam essa glicose? Armazenam de alguma forma nas células? Isso, é uma forma na célula que a glicose fica lá. Mas qual que é o nome dessa forma que você está falando? Pode pesquisar. Suzane, você lembra? Vitor Hugo? Ribossomo é para proteína. O ribossomo é quem faz a proteína. Isso. Tá. É um lugar que armazena a glicose? Não é o lugar que armazena, é o nome que essa glicose armazenada tem. Tá bom. Pode pesquisar no Google, qualquer coisa, o caderno. Glicerídeo? Quase. É o glicogênio. A célula, o corpo, os animais, assim, os animais guardam a glicose
estoca um pouco de glicose na forma de glicogênio. Não é a fonte de reserva de energia dos animais, sobretudo ser humano, assim, não é a fonte de energia, a fonte de reserva. Mas o pouco que tem guardado fica guardado na forma de glicogênio. E nas plantas, você lembra qual é a forma de reserva de carboidrato que tem nas plantas? Pera aí, professor. Bom, eu tô procurando. Começa com A. Professor, só pra lembrar então a glicose, qual é o nome que se dá quando ela fica armazenada? A glicose fica armazenada na forma de glicogênio. E aqui o Vitor Hugo e a Camille mandaram Ah, tá. a forma de reserva nas plantas é amido. Então, quando a gente come batata, mandioca, essas coisas todas assim, o carboidrato que tem lá estocado, a fonte de carboidrato principal, é o amido. Proteína. Proteína é outro polímero orgânico. Vocês Foi, lembram professor. o que forma a proteína? Qual que é a base da proteína? É, vem dos alimentos ricos em ferro? Ou não? Eu tô falando besteira. Alimentos o quê, Pedrão? Ricos em ferro? Ou não? Eu tô falando besteira. Alimentos ricos em ferro podem ser a carne. A carne é o alimento que tem proteína. Isso você está certo. Mas a Tá. proteína, assim, a molécula de proteína. Ó, o carboidrato é formado por monossacarídeo. O monossacarídeo Uhum. mais comum é a glicose. Isso, Vitor Hugo, os aminoácidos, as proteínas, são formadas por aminoácidos. E onde que tem, quais são fontes de proteína? Carne vermelha, carne de frango, peixe, ovo, Uhum. coisa e tal. Ah, já que a gente está falando dos polímeros orgânicos, qual outro polímero orgânico que é importante que a gente falou nas outras aulas? Outro. Que junta um monte de coisinha assim, um do lado do outro. Lembra que eu falei? Tem um que é uma DNA, fitinha só e outro que é duas fitinhas. DNA e RNA. Isso, e pelo que eles são formados? As fitas, você disse? O DNA ele são várias unidades de repetição. Por isso que é um polímero. Não é de Ah, proteína, né? oi? DNA não é feito de proteína, né? O DNA ele é feito de três coisas. Isso, bases nitrogenadas, Eduardo. Ah, O DNA ele é feito de um fosfato. ah, isso, nitrogenadas. Fosfato, um açúcar, um carboidrato. No caso, vai ser a desoxirribose, por isso que tem o D, e as bases nitrogenadas. São os ácidos, os nucleotídeos, né? que são CGTA. Isso. Aí o RNA é quase a mesma coisa, é um fosfato, um açúcar, que nesse caso é a ribose, por isso que tem o R de ribose, e as bases nitrogenadas. Aí no RNA, lembrar que não tem o T. O T troca pelo U. Aí fica C, G, U e A. Tá. Bom, dei uma revisãozinha mais ou menos dessas coisas. Vou dar uns 2 minutos para vocês fazerem A1, essa questão, se vocês já não tiverem lido e pensado na resposta. Mas vou dar até umas 9h50, 9h51, sei lá, uns 2, 3 minutinhos, para a gente fazer ela junto. Aí, conforme vocês forem fazendo, podem mandar as respostas. Eu acho que é a D. Pedrão acha que é D, quem mais?
Eduardo, aqui acho que é A. Camille A, Vitor Hugo D. Boa, vamos ver. Analise as seguintes proposições. Tananã, alguma coisa aí atua como dissolvente universal, sendo de extrema importância para as reações químicas ocorridas nas células dos seres vivos. Outras funções importantes são o transporte de íons e moléculas pelo corpo, regulação térmica e ação lubrificante. Vocês estão entre A e D. E Pedro, você tinha falado o quê mesmo? Tinha falado D. D. Então A e D. Vamos lá. Esse primeiro aqui, falou solvente universal, a gente já pensa em água. Então a gente pode tirar a alternativa B e a C. Beleza, temos água nas duas opções que vocês mandaram. Vamos ver a próxima. São encontrados em duas formas: solúveis, encontradas em formas de íons, e insolúveis, fazendo parte de estrutura esquelética e representam cerca de 1% da composição celular. O lipídio na A aqui que vocês pensaram, eu acabei não comentando, mas o lipídio ele é sempre por si só, ou seja, o lipídio sozinho, sempre é insolúvel. Que o lipídio nada mais é que gordura. Aí é gordura e água. Óleo e água. Vocês, no copo ali a gente tem aquela intuição que o óleo não mistura com a água. Então não pode ser o lipídio nesse daqui, ó. E o lipídio ele não ioniza, ele não forma íons. Uh, Mas, ó, vou dar uma dica. O que faz parte do fazendo parte de estruturas esqueléticas, etc. O que faz parte do osso? Quando vocês pensam em Sais osso, vocês lembram de minerais. quê? Oi? Sais minerais. Isso. Quando a gente pensa em osso, ele deu a dica do osso, que a gente lembra do quê? Do cálcio. Aí, cálcio, ele é um íon que pode ficar solúvel, mas bem pouquinho, e insolúvel, fazendo parte de estruturas esqueléticas. Cálcio, sódio, potássio, são todos sais minerais. A alternativa nessa daqui é a D. E vocês entenderam por que não pode ser lipídio? Porque você disse que não é lipídio porque lipídio é gordura e gordura não é solúvel em água. Exatamente. Gordura e água não se misturam. A gordura só se mistura com a água se ela estiver junta com outra coisa, que na maioria das vezes é proteína. Então, quando você junta a gordura com a proteína, ela fica mistura com água. Mas ele nem cogitou a ideia de misturar com proteína. Então, aqui era para pensar só o lipídio sozinho mesmo. Vamos para o próximo. Isso aqui a gente acabou de ver dos negócios de reserva lá e tal. Vou dar mais uns 2 minutinhos para vocês resolverem, aí vocês mandam a resposta aí. Vitor Hugo acha que é a C. Quem mais, gente? Camille C. Pedro, Eduardo. Pedrão tá pensando? Eu tô pensando para ter certeza. Tá. Esperar mais um pouquinho. Foi aí, Pedrão?
Espero, professor. Obrigado. Bora lá, Pedrão. Respondeu? Pode continuar, professor. Vou começar a ler aqui. Ó, os glicídios, a geral achou que é C. Você ficou em dúvida entre qual, Pedro? Ah, é que eu tava procurando pra ter. Eu também acho que é C. Ah, então vamos dizer. Os glicídios são as principais fontes de energia diária para seres humanos. Eles são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos de acordo com o tamanho da molécula. Estão falando dos carboidratos aqui, né? Falou glicídio, você pensa em carboidrato. Polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos são glicogênio, celulose, amido e quitina. As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente, bom, glicogênio a gente viu agora há pouco, que é a forma de reserva da glicose nos animais. Então, não pode ser estrutural, não pode ser estrutural, então não é A, não é D. A gente sabe que é reserva, B, C e E. Vamos ver a outra coisa que a gente falou, amido. Amido também, a gente falou que é o carboidrato de reserva, só que nos vegetais. Então, animal guarda glicogênio, glicose na forma de glicogênio, vegetal guarda na forma de amido. Comeu batata, vai ter amido. Então, a gente sabe que também é reserva. Aí na B, ele fala que o amido é estrutural, a gente tira. E na E, ele fala que é estrutural também. Então, sobra a C pra gente, vocês acertaram. Mas vocês lembram o porquê que a celulose e a quitina são de estrutura? Vocês lembram o que, que a celulose. Fala, Pedro. Esse problema está perguntando. Oi? Eu tô. Peraí. Eu não entendi o que você falou, ficou picotado aqui pra mim. Assim, eu lembro da. Eu lembrei do amido. Do amido, do glicogênio e da celulose. Da quintina eu já. Eu acho que eu não cheguei a anotar, só anotei, eu não sei onde tá. Você lembra da celulose? Então a celulose ela faz o quê? Por que, que ela é considerada estrutural aqui? Por causa do. No caso que ela compõe a parede celular. Bem demais, Pedrão. Vocês lembram que a célula, eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas que a gente terminar essas revisõezinhas. A célula animal, ela só tem a membrana celular. A célula vegetal, ela tem um formato mais rígido porque ela tem uma parede celular. Essa parede celular na célula vegetal é feita de celulose. Por isso que é estrutural. A quitina, ela também é um carboidrato estrutural, como a gente está vendo aqui. Algum de vocês sabe o porquê? Pode pesquisar no Google a função disso, se não Porque ela, souber. porque ela também. Porque ela também faz parte da parede celular. Não, Compõe a é parede. outra coisa.
Outra coisa? Ela forma alguma coisa importante, é em animal que ela forma, não é em vegetal. Ah, é, a quitina, né? A quitina, a celulose é das plantas, né? A quitina não? Não, quitina não é das plantas. É de animal. Tá. Isso, Vitor Hugo mandou aqui, ó. A quitina ela é considerada carboidrato estrutural porque ela forma o exoesqueleto de alguns artrópodes. Exoesqueleto, o que é exoesqueleto? É basicamente o esqueleto que está por fora do corpo. É como se fosse uma capa. Ah, alguns insetos eles têm uma capa, um esqueleto que dá forma para ele, é o esqueleto que fica por fora. E esse exoesqueleto, ou seja, esse esqueleto por fora, é feito de quitina. Deu para entender, gente? Pedro, ok? Pera aí, então é que eu queria escrever isso para não esquecer. A quitina é responsável pela estrutura dos exoesqueletos e a Do... celulose é a parede celular das plantas. Isso. Tá. Fechou? Vamos pro próximo. Essa tá moleza, a gente falou. Mais 2 minutinhos para fazer. Aí manda a resposta aí. Ah, tá bom. O Vitor Hugo acha que é D. E o restante, pessoal, o que vocês acham? Pedro, Camille, Eduardo. Quem mais que estava aqui? Acho que só. Se tem mais alguém, perdão, mas acho que é só esse. Suzane. Ela está dizendo a fonte primária de obtenção, não seria os carboidratos? É, mas aí qual que é a alternativa? O Eduardo acha que é A. O Vitor Hugo acha que é D. É, eu também acho que é a D. Se não for a D, eu acho que vai ser a B, professor. Tá. D. Todos vocês ficaram entre B ou D, né? Então vamos ler. Em seres humanos, a fonte primária de obtenção de energia e a principal reserva energética são principal fonte de obtenção de energia. O que vocês mais comem no dia a dia? Não é arroz, feijão, pão, e sempre com alguma coisinha a mais? Mas o principal é sempre algo nesse sentido? Arroz, feijão, essas coisas e tal, Sim. são carboidratos. A fonte principal de energia para a gente é através dos carboidratos. Que pega o carboidrato, a gente come o arroz e quebra aquele arroz, quebra em partes menores e tudo mais, até virar monossacarídeo. E o que cai na corrente sanguínea é a glicose, que é um carboidrato, é a fonte principal. É o que o seu corpo pega assim, e gasta primeiro, que é a melhor fonte de energia. O carboidrato é a gasolina aditivada para o corpo, para a célula. Assim, quando vê, ela pode até usar outras fontes de energia, mas a melhor, assim, a principal é o carboidrato, é a glicosezinha lá. Aí, proteínas, tirando a A, não são fonte primária de energia, muito menos de estoque. A proteína ela pode ser usada como fonte de energia, porque tudo que a gente come tem caloria.
Mas a função principal da proteína é ser estrutural no sentido de formar as coisas, é que ser quebrado em aminoácido, esse aminoácido ser direcionado pelo corpo para formar cabelo, pele, os pelos do corpo, os órgãos, os tecidos de modo geral são formados por proteínas. Assim, as funções do corpo são feitas por proteínas, sistema imune, um monte de coisa. A fonte de reserva, qual que é? Quando a gente come demais, a gente tem aquela na cabeça, vou comer demais, vou ficar com sobrepeso, vou aumentar o peso aqui, vou ficar meio gorduchinho, vai vir aquele o buchinho. O bucho da gente é o quê? Não é gordura? Ah, E gordura é é lipídio. exatamente. Então a gente tem carboidrato e lipídio. Nos animais, as principais fontes de energia são carboidratos e de reserva lipídio. É só pensar, o que você mais come? Arroz, feijão, macarrão, pão, o caramba quatro. Tem outras coisas acompanhadas, mas a maior parte do seu prato, o que dá volume do seu prato é isso. E comeu demais, fica o quê? Gorducho. Então o seu corpo guarda energia na forma de bucho, que é lipídio. Vamos mais essa, gente. De novo da água. Vou dar mais 2 minutinhos. Lembra que, ó, ele tá falando. A alternativa A, ele tá falando do calor específico. A água tem um alto calor específico. Isso eu já vou entregar a A por isso. Mas a A tem outro erro também. Mas calor específico é a quantidade de energia que você precisa colocar para aquele material aumentar em 1 grau Celsius. Ou seja, quanto de esforço você faz para aquilo ali subir um pouquinho a temperatura. A água tem um calor específico relativamente alto, então você precisa gastar muita energia para ela mudar 1 grauzinho. Isso vale tanto para ganhar quanto para perder. A água, ela mantém a temperatura mais ou menos estável, assim. Eu vou parar de falar e vou deixar vocês fazerem. Já se puder super rápido isso daqui. Vitor Hugo, Camille e Eduardo acham que é a E. Suzane, Pedrão. Pedro também acha que é a E. Suzane. Só falta você. E, mas estava com dúvida na C. Beleza. Vamos ler. A água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para os seres vivos. Qual dentre as características a seguir é uma propriedade da água de importância fundamental para os sistemas biológicos? Propriedade fundamental para o sistema biológico. Aí tem que lembrar daquelas coisas que a gente comentou. Solvente universal, regulação térmica, que é a regulação térmica é isso de não variar tanto a temperatura. Tem outras funções que nem apareceu naquela alternativa, mas falou água, precisa lembrar pelo menos dessas duas. A. Possui baixo calor específico, pois sua temperatura varia com muita facilidade. Não, essa tá errada, é exatamente o contrário. Possui alto calor específico, pois sua temperatura varia com pouca facilidade. Ou seja, você precisa gastar muita energia para fazer a água subir 1 grau Celsius. E a água também precisa perder muita energia para baixar a temperatura dela em 1 grau Celsius. São moléculas formadas por hidrogênios de disposição espacial linear. Não. Isso vocês vão ver em química, mas a água ela forma um triangulinho assim, ó. Que não é H2O, vai ficar H na ponta e os Os na beirada, assim. Vai formar isso aqui, ó. Uma disposição angular que a água tem. A minha mão fechada é o O, ó. E onde os dedos cruzam é o H. Então aqui é H e na parte de baixo são os Os. A C, seu ponto de ebulição varia entre 0 e 100 graus Celsius. Já volto nessa.
D, é um solvente limitado, pois não é capaz de se misturar com muitas substâncias. A D nada a ver, né, gente? A gente viu que é solvente universal, então ela é solvente de um monte de coisa. Entre C e E agora. A C, seu ponto de ebulição varia entre 0 e 100 graus Celsius. Ponto de ebulição é uma temperatura única das substâncias. Temperatura única é o quê? O ponto de ebulição é a temperatura na qual aquela substância que a gente está olhando passa do estado líquido para o gasoso. Ou seja, quando a gente coloca água para fazer um café, você deixa lá esquentando no fogo. Exatamente quando bater 100 graus Celsius na água, ela vai começar a se desprender as moléculas e ir para o estado de vapor, que a gente até vê o vapor. E quando começa a borbulhar, então é uma temperatura específica, assim, é cravado para a maioria das substâncias, né? Então, quando ele fala, seu ponto de ebulição varia entre 0 e 100 graus, tá errado, porque se ele falasse, seu ponto de ebulição é 100 graus, a alternativa estaria certa. Mas ainda assim, a água passar do sólido para o vapor em 100 graus Celsius não é uma característica direta da água, né? Primária. É uma Por característica causa secundária. Oi? É que no caso eu ia falar que zero, ela estaria, se eu não me engano, ela estaria no sólido, né? Não estaria no. Zero é o ponto de solidificação, que é quando a água passa do estado líquido para o sólido, quando vira gelo. Uhum. Beleza. Aí, possui alta capacidade térmica e é um solvente de muitas substâncias. Aí, porque foi o que a gente comentou. Alta capacidade térmica é o quê? Muita energia para mudar um pouco de temperatura. Solvente de muitas substâncias, sinônimo de falar que é solvente universal, que é dissolver quase tudo. E isso é ótimo porque essa capacidade de ser solvente universal é o que permite que as reações químicas ocorram dentro da célula. Deixa eu ver que horas são. É 10h11. A última questãozinha e já era. Tem mais algumas, a gente vai. Eu te coloquei bastante aqui, mas. Essa daqui, ó, pra gente acabar. Essa é moleza, a gente acabou de ver. Um minutinho para fazer, fez, manda a resposta no chat. Pera aí, papel comum, tipo papel que a gente usa para escrever? Não entendi. Todo papel é feito de uma substância. Esquece o papel. Ó, ficou na dúvida do papel, lê o restante. Este carboidrato nas células vegetais tem a seguinte função. Carboidrato em célula vegetal, você lembra do quê? São dois, né? Acho que é C. Boa. Mas por que é C? Porque o carboidrato é direcionado a compor a estrutura da parede celular da planta. Mas qual carboidrato? A quentina é celulose. Isso. A celulose ela vai fazer a parede vegetal, parede celular nas células vegetais. E a celulose é a substância que forma o papel, que são. Eles tiram todo um extrato lá da celulose e a partir da celulose se faz os papéis. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida nessas questões? Vocês estão gostando dessas revisõezinhas para a gente pegar e fazer exercício juntos? Sim, tô gostando. Suzane também está gostando.